em confiança, na certeza que era o Mestre chamando ele. Então, quando ele começa a andar, ele vai indo em direção a Jesus e de repente ele se lembra, percebe o vento forte e começa a afundar. E Jesus, olhando isso, estende a mão para Pedro, põe ele para a superfície da água e diz para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, nesse ano, nesse primeiro domingo, nós, todo final de ano, nessa renovação de votos, de experiência, de renovo, porque o ano novo ele vem para resetar a nossa vida. O que seria de nós, às vezes é um final de semana, num sábado para domingo, no domingo para segunda, mas é um processo que gira uma chave e a gente começa de novo. O que seria de nós se não fosse esse ciclo, se não fosse esse renovo e falar, vamos começar um ano novo? A gente não aguentaria, mas ao mesmo tempo é uma sequência. Esse intervalo, esse fim de ciclo e início do outro, não é mais que o fim do ano solar e o início de um outro, o fim de um dia ou o início de outro. E aí, quando a gente renova, aí todo mundo faz os seus planos. Todo mundo aqui escreveu os seus planos, igreja. Todo mundo aqui colocou a visão que Deus te deu para este ano, para este ciclo, no papel, no coração. Eu, graças a Deus, tive oportunidade de fazer muita entrevista na minha vida. Eu entrevistei muita gente para colocar no mercado de trabalho, para colocar em emprego. E a minha primeira pergunta para essas pessoas, todas elas, seja ela para qual função for, você tem projeto? Você tem sonhos? Quais são os seus sonhos? E como você gerencia eles na sua vida? Todo ano a gente entra e temos um processo lá em casa que a gente escreve, que a gente olha, que a gente reflete, que a gente vê o que aconteceu. E depois o pastor me ligou na sexta e falou: Getúlio, aí que a palavra está pronta, ministra a nossa igreja. Eu falei: Espírito Santo, fala comigo. Eu falei: eu vou como Pedro. Eu vou, Senhor, me leva, não importa o que vai ser ministrado, o que vai ser colocado, estaremos lá para renovar nossa aliança na Santa Ceia do Senhor. E dentro desse processo de meditação, de vivência com a palavra, estamos aqui, no primeiro domingo do ano, e independente dos seus sonhos, do que você escreveu e do que está na sua mente, a palavra de Deus em Provérbios, ela diz o seguinte, em Provérbios 16, que o coração do ser humano pode fazer os planos, mas a resposta vem do Senhor. Não importa, igreja, é muito importante que a gente visualize, que a gente projete. Só que essa é a única certeza que a gente tem, que a resposta vem de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 8, diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vou ler de novo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem
jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Deus tem preparado algo para nós, igreja, inconcebível, que nenhum plano, nenhum projeto, nenhum ser humano, nenhum líder de nenhuma nação, nenhum preletor de nenhum ministério foi colocado nem na mente nem no coração, e isso está preparado para nós, e Deus revelou isso a nós no versículo 10, por meio do Espírito. Glória a Deus. Então eu creio, igreja, que esse processo que nós estamos vivendo, e nesse renovo, é hora de sair da aldeia, é hora de sair do barco, é hora de caminhar sobre as águas desse ano. É hora da gente renovar nossa aliança e se entregar nos caminhos do Senhor. Porque o Tiago 1 diz que a nossa alegria, temos que se alegrar por todas as tribulações. Então, se nós estamos passando por dificuldade na área da saúde na família, ou nós mesmos, se você está enfermo, ou se você está com problemas na sua área profissional, ou na sua família, se a tribulação está forte na sua vida, isso é um motivo de alegria também. Isso é um motivo de alegria. E Tiago, ele diz isso claramente. Desde alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então tenha paciência, igreja, porque a paciência é a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então essas tribulações é o nosso barco, que nós estamos com todas essas ondas revoltas ao redor de nós. E é aqui que a gente está, e a gente olha para os nossos irmãos, e a palavra diz que eles estavam apavorados. Dentro da passagem, da outra passagem do barco, que está em Mateus 8:23, diz que entrando no barco, o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco coberto pelas ondas, e o que Jesus estava dentro do barco dormindo. E seus discípulos, aproximando, despertaram ele, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. Ou seja, a gente vai morrer aqui, a gente não aguenta mais, estamos todo mundo apavorado. E ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então veja, igreja, essas duas imagens: Pedro saindo no escuro para caminhar sobre as águas, algo inimaginável, na direção de Jesus. Ele foi, isso não era o plano dele, isso não estava projetado, isso não estava imaginado. Ele foi e na fé foi, balançou no meio do caminho, levantou ele, Jesus, e disse: homem de pequena fé, quando iremos acordar a nossa fé, igreja? A nossa confiança plena. É para isso que as tribulações estão acontecendo, né? É para isso que a gente entra no ano com tanta tribulação. Porque se você não está no processo de tribulação, cuidado. Talvez você esteja agradando o príncipe desse mundo. Se você está, alegrai-vos, que essa é a prova da nossa fé. E Jesus, ele está tanto do lado de fora desse nosso processo, pronto para que a gente avance no invisível
e no impossível, e Ele está dentro da gente, adormecido, dentro do nosso barco, descansando. E basta a gente chamar Ele, seja a gente ir de encontro com Ele e se movimentar perante o desconhecido, seja a gente se confortar no meio dessa tempestade toda e chamar Jesus, não em desespero, não em sofrimento, não achando que a gente vai perecer a qualquer momento, mas sim encontrando essa paz no meio de todo esse processo. Então essa crença é o que eu preciso na minha vida, igreja. É o que eu creio que pode me movimentar de uma maneira diferente nesse ano. Que não são os meus planos, não são os meus projetos, são as respostas que Deus está dando para a nossa vida agora. Qual é a resposta que Deus está dando para a sua vida agora? E aí, em 1 Coríntios, no capítulo 3, lá no 16, Paulo diz o seguinte para a igreja de Coríntios: vocês não sabem que são o santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós somos o templo do Espírito Santo, Deus. Deus revelou para nós em Espírito que coisas inimagináveis que a gente nem imagina o que Ele preparou para nós. Você imagina que grandiosidade. E Jesus, como nosso irmão mais velho, já é a prova. Ele diz que faremos coisas maiores do que Ele. Como? Como? E Ele é o nosso irmão mais velho, que acordou primeiro para esse mundo espiritual, porque a gente estava cego. E toda a condução da história da humanidade, que se reflete na história do povo escolhido, na história do povo hebreu, do povo judeu, até a vinda do Salvador para salvar a gente, reflete esse processo. E João diz que a gente entende a palavra porque a gente lê com os olhos do mundo. Porque se a gente lesse com os olhos do Espírito, nós teríamos esse entendimento, o entendimento das revelações de Deus perante as nossas vidas, da revelação de Deus perante as nossas vidas, igreja. Então, para que a gente acorde, porque no processo, quando a gente andava junto com Deus, por um só homem que foi Adão, entrou o pecado no mundo e nos separou da presença, e nos separou da comunhão, da convivência com Deus, o Santo Espírito e a Trindade Santa, porque Jesus já estava lá desde o princípio. Desde antes da fundação dos tempos. Quando a gente é separado e se perde e entra no processo e entra a morte na nossa vida, chegar no tempo, os profetas foram únicos, que o povo inteiro estava perdido naquela época, não conseguia nem adorar Deus, e eles foram dando as regras, os comportamentos, as orientações para que a gente, na vida prática, pudesse começar a caminhar para de volta para o mundo espiritual, para a consciência
que é para onde nós voltaremos, sim, quando abandonarmos esse santuário. Porém, em vida, temos que trazer isso à consciência e voltar na comunhão. Voltar a ter a comunhão com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus Pai, no nosso dia a dia, igreja. Para que a gente possa lutar as lutas desse mundo. Porque a palavra ela é muito clara. Em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente fala, em tudo que a gente faz, ou a gente está servindo um ou a gente está servindo o outro. Não tem outra opção. É só uma ou outra. E essa é a separação dos homens e dos seres humanos cada vez mais nítida. Não nos separamos mais em povos. Já estamos todos misturados. Não nos separamos mais nem mesmo em famílias. Às vezes nosso irmão na fé, mas na família, Jesus diz: meu pai e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ó, sua mãe e seus irmãos estão ali na porta. Meus pais e meus irmãos são aqueles que estão servindo ao reino. Esse é o processo de separação. A gente observar o processo foi lento e muito. São milênios, igreja, de processo, tanto de separação de Deus, a ponto da gente esquecer que a gente veio e da onde a gente veio, e achar que nosso pai era um macaco, que é o que ensinam na escola. Seu pai é um macaco, eu não sei, eu não tenho certeza que não. Isso é o que acontece hoje, igreja, é o que ensinam os nossos filhos nas escolas. Uma amiga nossa sexta-feira em casa, que eu não tenho amiga de 30 anos na minha vida, mora no Rio faz 25. Foi lá em casa, estava falando isso, o filho dela chegou e falou: mãe, mas 12 anos. Não, para ela perguntar se eu sou filho do macaco, se eu vim do macaco, o que eu falo? Porque se eu escrever se eu sou filho de Deus, a professora vai dar errado. Então você tira 0. Nosso pai não é macaco, não. O homem nomeou os animais, nomeou as plantas, deu nome. Isso foi uma concessão para o homem que nesse mundo é regente. Somos criatura, estamos acima dos outros reinos, por isso Deus nos concedeu essa autoridade. Você imagina a vergonha quando o reino vê o ser humano agindo dessas outras formas que a gente é, degradando as águas, degradando o ambiente, maltratando os animais, guerreando uns com os outros. Que vergonha, igreja! Então, nesse processo de consciência, o que a gente deve fazer? A gente vem trabalhando. Glória a Deus que a nossa casa está cada dia mais cheia, que a gente está aqui no primeiro domingo para dividir o pão e ceiar diante da mesa do Senhor, para trazer o Espírito Santo para a nossa vida. E a gente vem trabalhando com o corpo para ter comunhão com o Espírito Santo. Então, a coisa mais importante nesse ano, para que o nosso santuário seja cuidado, para que a gente não destrua o santuário de Deus, para que a gente saiba e receba as revelações do Espírito, é a nossa prática, o nosso relacionamento diário com Deus, igreja. Então, é ler a palavra todos os dias. Em casa nós temos horário fixo
ter ritmo, para não falhar. É orar todo dia, em todo momento, que Deus diz que a gente tem que, não é profetizar, Deus diz que quando pisar a planta dos nossos pés, Ele estará com a gente. Então é oração, e muita oração, de manhã, de tarde, de noite. Os hebreus foram ensinados, eles religiosamente, 3 vezes por dia, vai, 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, se conecta, se coloca diante da presença no reino do mundo espiritual, e fala: não deixa o inimigo me enganar, não deixa o inimigo tomar minha mente, não deixa o inimigo usar minha boca para usar palavras de maldição, não deixa o inimigo. Todo dia, toda hora a gente tem que estar orando em espírito, em verdade, a gente tem que estar toda hora, igreja. Então esses momentos, nossa família, a nossa casa, aqui na igreja, no culto de oração de terça, no culto de domingo, nas nossas atividades, esse ritmo do ano que seja estabelecido, a prioridade nossa deve ser o nosso processo espiritual, que envolve o nosso relacionamento com o Senhor, e isso tem que ser traduzido nos nossos dias. Caso contrário, nós corremos o risco de se perder. Não é porque a gente aceitou a Jesus, confessou Ele como nosso único Senhor e Salvador, que a obra está acabada, nós somos salvos. Nós estamos no processo de salvação, e quando chegar lá no final, vai acontecer algo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. E nós estamos nesse processo, protagonizando isso nesse tempo, nesse mundo, nas nossas vidas, e esse é o nosso papel. Então, oração, jejum, igreja. Não adianta não usar as armas. Você vai para uma guerra e vai deixar sua arma na gaveta, porque o mar está revolto, o nosso barco está entrando água de tudo que é lado. Usar as armas. Então, quando você vai jejuar? Quais são os processos? Porque Deus fala para a gente qual é o propósito, qual é o jejum que você tem que colocar. Coloca irmãos na nossa vida, coloca as situações do nosso trabalho, coloca as situações da nossa família, coloca as situações da nossa igreja, que movimentam a gente. Isso é Jesus chamando a gente para andar, é Jesus chamando a gente para ir para as águas e falar: eu vou jejuar por isso. E um ritmo dentro do processo. São as armas, igreja, que Deus deu. Oração, jejum, santidade. Santidade, né? Em 1 Coríntios, Deus, Ele é bem claro, né, com relação à santidade. Os santificados, logo lá no mundo, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, deles e nós. Nós fomos chamados para ser santos. Oração, jejum, santidade e louvor. Louvor em todo o tempo. Então, quando a gente está no nosso processo, às vezes você está no trabalho, está acontecendo alguma coisa numa reunião, louva a nossa cabeça, louva, se conecta, vem com a oração, com o louvor. Louvamos aqui na igreja, a gente sempre abre, porque é uma arma espiritual. Por que a gente abre o culto com louvor? A gente abre o culto com louvor porque o céu desce, todo o exército de Deus é manifesto. A música eleva a nossa alma para um lugar. Por isso que o inimigo usa a música e a cultura para fazer uma legião desse mundo. Ele usa a mesma arma e usa muito bem. A gente tem que usar muito melhor, porque ele trabalha com uma quantidade. Parece que só tem coisa ruim no mundo. Liga o rádio, liga a TV, liga a história, só tem que não tem coisa boa. Mas não é verdade. Deus revela as coisas do Espírito, Ele trabalha na qualidade. O povo de Deus está sendo selecionado a fogo.
Então, o louvor, qual é? Essas 4 armas são as nossas armas que a gente veste e reveste, porque a armadura de Deus ele tem que se revestir todos os dias, acordar e se revestir de novo e de novo. Capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, as sandálias do Evangelho da paz, a couraça da justiça. Essa é a nossa armadura. E as nossas armas são essas, igreja. Então, a gente precisa entender isso e precisa usar elas. O que acontece com qualquer coisa que você não usa? Deixa o seu carro parado na garagem. O que vai acontecer com ele se for ligar ao serviço? Não vai funcionar. Então a gente tem que usar a igreja. E dentro desse processo, o que os profetas, o Lacir falou, vou tentar achar o Lacir. O que os profetas fizeram, que a arma, quando a gente usa, o pensamento se conecta com o Senhor, já tem poder. Quando a gente fala e a gente profetiza, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Como a gente liga e tudo que você desligar na terra é desligado no céu. Então está acontecendo o processo. Como é que Jesus calou a tempestade? Como é que Jesus calou a tempestade? Repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. Então ele levantou e repreendeu no verbo, na palavra, os ventos e o mar, e tudo se acalmou. Então, quando a gente usa a palavra, a gente liga e desliga. Por isso que o povo hebreu que saiu do Egito e não mudou a mentalidade, não entrou na terra, pois murmuravam, pois duvidavam, porque não viam a Deus, precisavam de uma imagem, de um bezerro, porque murmuravam todo o tempo, que saíram, estavam no deserto, porque não entraram na terra prometida que mana leite e mel. E os profetas vieram profetizando o que aconteceria com aquele comportamento daquele povo daquele tempo, falando: separe-se e desvie e endireitem seus caminhos para o Senhor. Então, dentro desse processo, igreja, para que a gente possa encaminhar para a nossa comunhão, para a Santa Ceia de hoje, e ser renovado em espírito, estou procurando essa última arma que a gente não falou. Achei. Dom de profecia é superior ao dom de línguas. 1 Coríntios 14. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para pessoas, edificando, exortando e consolando. Então hoje, igreja, nessa renovação, nós profetizaremos. É isso que nós faremos. Vamos profetizar
sobre a vida do nosso irmão, sobre a nossa vida. Vamos ligar na terra com a palavra, com o dom espiritual da profecia, para que a gente possa edificar ou exortar. Então esse é o processo do Espírito Santo, esse é o movimento que Jesus chama a gente para sair do barco e andar sobre as águas. É isso que a gente precisa, e ser usado por Ele, e ter fé, e fala isso para esse irmão, ora para essa família, vamos lá no hospital e profetiza sobre a vida dele, usar o dom da palavra de Deus e cuidar para que a nossa palavra não seja em vão, ou pior, usada para outro Senhor, que não seja o nosso Senhor, que está aqui para exortar, para profetizar, para edificar, para consolar. Essas são as qualidades da palavra e do nosso movimento. No trabalho, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. É assim que a gente tem que observar. Isso o Espírito Santo ensina a gente. Isso é importante, igreja. E hoje eu e minha família, dentro do processo da nosso processo de luta, vamos fazer um ato profético. Então, a profecia, a profetização, ela vem do verbo. Mas quando você faz um ato, o poder nesse mundo, da ligação do ato junto com a palavra nesse mundo, é maior ainda. Por isso que a atitude do pecado é tão grave que leva a gente para a morte. Porque você cometeu, você teve uma atitude e pecou, pecador. E o pecado, o salário do pecado é a morte. E foi Ele que separou a gente de Deus. E Ele está impregnado na gente, porque a gente recebeu a herança de sangue. Depois que Adão pecou, a mulher foi condenada a dores de parto. E aí começou o processo geracional e essa linhagem de sangue com o pecado. Jesus veio e trouxe o reino dos céus e quebrou. Por isso que hoje a gente cantou os filhos dos seus filhos, e para 1000 gerações, que aquele que peca, ele amaldiçoa gerações para frente, 4 gerações. Então nós temos pecado do nosso avô, bisavô, tataravô. Nós temos pecado do nosso tataravô. Alguém sabe o nome do seu tataravô? E o pecado desse cara está no seu sangue. Está no seu sangue. E a única forma de quebrar ele é do Espírito Santo. O dom da profecia e essa profetização, cancelando, exortando, anulando, tem que ser ligado. Essa atitude nossa, então hoje a gente foi e fez um ato profético dentro da nossa casa, da nossa empresa. Vamos lá em família e fizemos um ato, chamando e ligando na terra algo que foi intencionado e direcionado por nós. Então, oração, jejum, santidade, louvor e os dons espirituais de Deus e o dom da profecia. Todos nós fomos comissionados, igreja, para isso. Todos nós fomos comissionados para isso. Então, em nome de Jesus, vamos colocar de pé.